Porque esse cara que está ouvindo, ele pode ser o seu cliente. Esse cara que você promoveu ali na sua palestra, ele pode ser o seu cliente. Por que ele pode ser? O Lucas já falou uma vez aqui no podcast que aquele cara que está assistindo a sua palestra, ele pode ir na empresa dele, numa reunião, ele pode falar, nossa, assisti uma palestra tal, e começar a compartilhar com as outras pessoas, principalmente com as lideranças dele. E aí, quando tiver um evento, aquela experiência que tocou aquele funcionário ali, o líder dele pode pensar, pô, se tocou esse cara, pode tocar os outros também. Exatamente. E aí, vira um cliente quente, não é, Lucas? Exatamente, é isso mesmo. Vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Mente do Cliente de Palestras. Aqui, nós abordamos como funciona a mente do contratante de palestras para justamente te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras, uma das maiores agências de palestras do Brasil. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Toda vez que você fala, eu sou o DJ, gerente de marketing da Motivação Palestras, eu acho que eu já vou entrar na sequência. Você já fica na expectativa. Aí você fala uma das maiores agências de palestras do Brasil, aí eu tenho que dar uma segurada para não atropelar. Para quem está aqui no YouTube, não ouviu, mas o Lucas já adiantou lá no Instagram o tema da nossa palestra de hoje. E o tema é: por que os clientes que consultam a sua palestra não fecham? Eu acho que esse é um problema geral que ocorre na vida de todo palestrante ou já ocorreu na vida dele, né? Com certeza já aconteceu. Inclusive palestrantes famosos. Ocorreu isso diversas vezes na vida dele, né? Tanto palestrante famoso quanto desconhecido, só que acontece mais com o palestrante que não é famoso, né? E hoje a gente vai explorar aí os porquês isso acontece, qual a diferença entre o famosão e o desconhecido quando isso acontece. Vai ser legal essa nossa ideia hoje. Maravilha. Vamos lá, eu trouxe como de rotina aquela reflexãozinha marota para a gente discutir aqui. Imagine uma loja em que o vendedor da loja é você, palestrante, e o consumidor que entra naquela loja para olhar alguma coisa é o cliente de palestra. Quando você entra numa loja ou já entrou em uma loja e o vendedor te aborda, ele diz, olha, posso ajudar? Está procurando alguma coisa? Qual é a primeira reação que você tem? Pense você, palestrante. Pensa você aí, Lucas. Qual é a primeira reação que você tem? E todo vendedor chato, ele vai ficar insistindo para você comprar uma coisa que talvez você não queira. É a primeira coisa que a gente pensa. E é por isso que a gente fala, estou dando só uma olhadinha. Isso, e aí você fala para ele, estou só dando uma olhadinha. Aí ele fala para você, olha, se você precisar de alguma coisa, você me procura. Esse, na verdade, é o sentimento que você sente quando o cliente fala isso para você, palestrante. E qual é esse sentimento? É só você colocar na balança que você vai saber qual é o sentimento que esse vendedor sente quando você diz que está só dando uma olhadinha. E o vendedor fica ali esperando você chamar ele para ele poder vender e ganhar uma comissão em cima da venda. Isso é basicamente a estrutura do mercado de palestras. Só que aqui a gente tem estratégias para fazer o cliente procurar o vendedor antes mesmo de você oferecer para vender. Não é isso, Lucas? É tipo isso. Bom, primeira coisa, vamos tentar decifrar aqui quais são os sentimentos do palestrante quando ele tenta entrar em contato com o cliente, e depois a gente fala de quando o cliente entra em contato com ele. Então, imagina, eu fiz um e-mail especialmente para entrar em contato com uma empresa que eu gostaria muito de palestrar lá, e aí eu entro em contato com aquela empresa por telefone, DJ. Entro na moda antiga aqui, ligando para a empresa, tentando falar com a pessoa responsável pela contratação de palestrantes. Quando eu ligo e tento trocar uma ideia com aquela pessoa, de forma rápida para ela não me dispensar, ela ouve uma parte do que eu tenho a dizer, e aí depois, na primeira oportunidade, ela fala o seguinte, olha, eu tô com pressa, eu preciso entrar numa reunião, será que você pode me mandar por e-mail a sua apresentação? E aí já é o primeiro balde de água fria. Eu imagino que o palestrante deva sentir isso, meio que um balde de água fria. E eu falo isso com propriedade, hein, DJ? Porque eu fiz isso lá no começo da Motivação Palestras, tentei entrar em contato na prospecção à moda antiga, e quando eu conversava com o gerente de RH, ele falava isso aí, eu já me dava uma murchada tipo, não, eu sei que você não vai entrar em contato comigo depois, eu sei que você vai arquivar esse e-mail aí, e minha ligação foi em vão.
Então, eu tinha um sentimento meio de que quando a pessoa falava isso, a minha ligação foi perdida. Talvez os palestrantes sintam algo parecido. Então, você que está aí me assistindo agora, ao vivo ou gravado, deixa aqui nos comentários se esse é o sentimento, se você já tentou entrar em contato com as empresas de uma forma diferente. Então, é um pouco dolorido, eu imagino, quando o palestrante entra em contato com a empresa e ela meio que dá essa dispensada nele. Agora, deve ser um pouco mais dolorido, DJ, quando a empresa consulta o palestrante, cria uma expectativa, cria uma esperança, né? Porque não é ele. Agora inverteu o papel. É a empresa que está entrando em contato com ele e pergunta sobre a palestra dele, aquele cara naquela empolgação, naquele fogo, querendo falar sobre aquilo que ele mais ama fazer e que aquela pessoa veio procurar dele. E no final das contas, aquela palestra não dá certo. Eu imagino que esse palestrante, além daquela frustração que ele sente também quando ele está fazendo a prospecção, ele deva sentir de caraca, o que está errado? Será que foi o preço que eu passei para a empresa? Será que é o tema da minha palestra? Será que foi o jeito que eu falei? Será que ela contratou um palestrante mais barato? Será que ela contratou algum palestrante? Será que não teve palestrante no evento? É estranho, porque há um alto risco do palestrante, no meio desse serás, acabar tirando uma conclusão errada, né? Uma conclusão errada sobre o porquê dele não ter sido contratado. Eu vejo bastante isso daqui, viu? As conclusões erradas acabam levando o palestrante a ficar focando em ações que acabam virando perca de tempo, energia e dinheiro para ele. Isso não é só uma característica de palestrantes, principalmente pouco conhecido, como também é uma característica de palestrante que boom, estoura, e, de repente, por não saber lidar com isso ou como lidar com isso, ele acaba simplesmente do mesmo jeito que subiu, descer, né? Isso acontece. Eu conheço alguns palestrantes que, sei lá, de repente saiu na TV. E aí um monte de gente começou a procurar esse cara e ele foi na onda, né? As pessoas procuravam, ele palestrava. Procurava, palestrava. Então, quem entrava em contato com ele, na maioria das vezes, fechava. Mas chegou um momento em que essa onda começou a diminuir. As pessoas procuravam cada vez menos ele. E nesse momento em que estava diminuindo a onda, que as pessoas estavam procurando cada vez menos, que ele foi começar a se preocupar em potencializar a carreira dele. Só que ele acabou perdendo a oportunidade de potencializar a mensagem que ele poderia ter gerado quando ele estava em alta. Agora que a alta dele está caindo, ele acaba meio que chegando num patamar parecido com um palestrante desconhecido. Então, o palestrante que ele surfou essa crista da onda, para depois se preocupar, eu acho que a frustração acaba até aumentando um pouquinho, porque ele viveu algo muito bom. Então, meio que pode rolar aquela nostalgia de, caraca, o bom era 1 ano atrás, o bom era 2 anos atrás, porque isso não está acontecendo mais, que as pessoas não me procuram mais, e aí causa de novo aquela confusão do, será? Será que é isso? Será que é aquilo? E o cara acaba perdendo energia, dinheiro e tempo também, com ações que possivelmente não são as que potencializariam a carreira dele, né? Agora, olha só, você levando em consideração o palestrante que faz tudo, ele pode dizer assim para você, mas Lucas, olha, eu mando e-mail marketing, eu gravo vídeo para o YouTube, eu posto conteúdo nas minhas redes sociais, eu abasteço o meu blog com um monte de conteúdo legal, só que os clientes entram em contato, mas não fecham comigo. Qual é o principal problema? Onde eu estou errando? Porque eu faço tudo isso, eu gasto um tempo enorme editando os meus próprios vídeos. Eu gasto um tempo enorme escrevendo um texto lá para o blog, um artigo para uma revista. Algumas revistas já lançaram o meu artigo. E por que o cliente entra em contato comigo, faz uma call comigo, uma chamada por telefone e não fecha a palestra comigo? Vamos lá. Um dos maiores problemas dos palestrantes que fazem muita coisa, investem muito na carreira deles e não tem resultado, é justamente isso que eu estava falando alguns minutos atrás. O problema dele é acreditar que uma engrenagem específica que ele está movimentando é o que vai gerar o grande movimento da carreira dele. E muitas vezes, essa engrenagem é a parte de um mecanismo que ele deveria ter um mecanismo com várias engrenagens, entendeu? Então, muitas vezes existe uma confusão no palestrante de, tipo, a minha rede social fala uma coisa e o meu Media Kit de palestra está apresentando palestras que parecem falar sobre um assunto diferente do que eu falo nas minhas redes sociais. Você vê que existe uma falta de sincronia na comunicação do palestrante. E por quê? Porque muitas vezes ele está focando tanto aqui
na rede social, que ele acredita que é o que vai gerar esse grande movimento na carreira dele, que ele acaba deixando outros componentes, outras engrenagens ficarem desatualizadas, desalinhadas com aquela mensagem que ele está passando aqui, que ele está compartilhando ali. Ou, às vezes, essa mensagem que ele está compartilhando nas redes sociais dele, de fato, é diferente, não tem sintonia com os temas de palestra, e às vezes ele está falando sobre aquilo que acredita que aquilo vai gerar engajamento, aquilo vai fazer com que as pessoas prestem atenção nele, então a busca pelo engajamento acaba distanciando ele do tema foco dele, entendeu? E eu vejo isso acontecendo muito, é por isso que a gente sempre dá a dica para os palestrantes criarem um posicionamento que vai ser o núcleo de toda a mensagem que ele vai comunicar para os fãs e para os clientes dele. Esse posicionamento vai ser a mensagem principal dele nas redes sociais, vai ser a mensagem principal dele no e-mail marketing, a mensagem principal dele no Media Kit, ou seja, tudo vai estar se comunicando. O cara que entra no Media Kit dele, entra na rede social, vai estar no mesmo mundo. Ele não vai estar vendo o cara falando sobre coisas diferentes, não vai estar em mundos diferentes. E às vezes isso não acontece. Por não acontecer, gera uma confusão na minha cabeça. O cara que eu gostei do Media Kit dele, quando eu entro na rede social, eu não gosto da rede social dele, não gosto do Instagram dele, porque não tem aquela mesma energia, aquela vibe, aquela essência que o Media Kit dele tem. Isso acaba distanciando, às vezes, uma contratação um contratante do palestrante. É engraçado isso porque com certeza você já viveu algum momento lá na Motive em que você indicou um palestrante para um cliente, né? E aí o palestrante fez uma call com o cliente e simplesmente o cliente não quis contratar ele, né? É difícil isso acontecer, mas já aconteceu. E aí você sabe qual foi o principal fator? Às vezes o palestrante, quando você vai fazer uma call, você o mínimo que se espera do palestrante é que ele saiba um pouquinho da empresa ou que ele pesquise um pouquinho da empresa, né? Exatamente. E aí, isso é um fator que talvez possa fazer o cliente desencantar daquele palestrante, né? Isso com certeza desencanta. O palestrante ele precisa saber com quem ele está falando, que empresa é aquela que ele está conversando. Só que eu acho que isso é o que acontece na minoria das vezes, DJ. Que eu acho que o palestrante tem esse perfil. Eu acho não, eu vejo que o palestrante tem esse perfil super interessado, super proativo. O cara vai entrar lá no site, vai saber o segmento da empresa, vai procurar saber um pouco da história da empresa para poder chegar ali na ligação, no briefing inteiro, entendeu? E se você não faz isso, saiba que é imprescindível fazer isso, tá? Só que eu acho que o principal problema numa ligação, por exemplo, DJ, ou numa apresentação em que o cliente entra em contato comigo e agora eu preciso me vender, é a ansiedade, sabia? Porque o palestrante, ele tá querendo fazer aquele negócio ali. E às vezes a gente, quando quer muito uma coisa, a gente acaba passando a carroça na frente dos bois, né? Vou contar um caso que já aconteceu comigo. Um palestrante que eu indiquei para uma cliente minha, ela tá precisando de um palestrante, eu conheci um cara que falava exatamente sobre o tema que ela precisava e eu coloquei o cara numa call com ela. Eu coloquei ele para conversar com ela, porque eu garanti para ela que ele falava exatamente sobre o que ela precisava. Aí eu falei assim para ela, eu tenho tanta certeza que esse cara aí, ele se encaixa no seu evento, que eu vou marcar uma ligação entre você e ele, sem compromisso nenhum, totalmente gratuita, para ele trocar uma ideia com você. Se você gostar, você contrata. Se não gostar, você fala comigo que a gente escolhe outro palestrante. E eu tava totalmente crente que ela ia escolher ele, porque o cara é muito bom no que ele faz, né? Só que quando entrou na ligação com ela, ele falou muito. Ele soltou o verbo lá, isso foi o que ela falou para mim, né? Porque eu não tava na ligação. Mas depois ela falou para mim, Lucas, gostei bastante dele, mas ele fala demais, né? Tipo, dando risada, sabe? Sem graça. É que ele fala muito, então, às vezes, a ansiedade pode atrapalhar o palestrante. Às vezes é legal mais ouvir que falar. Ou falar na hora certa, entendeu? Então, às vezes, esse pode ser um motivo também de perca de oportunidades entre o palestrante nesse momento aí que você tá quase com a palestra fechada. Caraca, é como você tá pescando e quando você tá puxando o peixe para fora, que você quase pega na mão, ele pula de volta para a água. Exatamente, a isca tava frouxa, né? Aí complica. Mas isso é interessante porque são experiências negativas e positivas que a gente está trazendo aqui para você, palestrante, entender o que você deve e não deve fazer na hora em que você está ali com o cliente e você fala, esse cliente está pegando fogo e ele não pode apagar. E, de repente, o cliente apaga. Então, a gente está trazendo aqui para você algumas dicas que podem te ajudar a sanar esse problema que você tem de muitos clientes entrarem em contato com você, mas por algum motivo
ou algum percurso errado naquela trajetória, o cliente segue outro rumo. Então, isso é comum acontecer, como o Lucas falou, né? Mas é comum também você tentar melhorar esse patamar para que isso não aconteça. Deve melhorar, né? Deve melhorar, é isso Uma mesmo. coisa que a gente estava falando, DJ, é que isso também acontece com palestrantes famosos. Essa questão de cotar, mas não fechar. E eu queria deixar claro a grande diferença entre esse acontecimento com um palestrante famoso e um palestrante que ainda não é famoso. Na maioria das vezes, alguém que entra em contato comigo pedindo por um palestrante, essa pessoa já quer fechar com esse palestrante. Existem algumas coisas que impedem. Por exemplo, o cara não ter disponibilidade. Ou, por exemplo, o preço da palestra do cara ser muito acima do que aquela empresa tem separado de verba, entendeu? Então, na maioria das vezes, quando um cliente consulta um palestrante famoso e não fecha, é mais por impeditivos da empresa do que do palestrante. Ao contrário do palestrante que ainda não é famoso. Quando uma empresa consulta um palestrante que ainda não é famoso e não fecha, muitas vezes é por algum desajuste do palestrante e não do cliente. É uma palestra que está praticamente fechada, mas não é fechada. E isso acontece principalmente quando clientes que não conhecem o palestrante entram em contato com ele, porque é praticamente impossível um cliente que conhece um pouquinho do palestrante, ainda não é famoso, mas é da região daquele palestrante, DJ, conhece um pouquinho dele e vai contratar ele, chega lá na hora, não contrata, tem que ter acontecido uma coisa muito catastrófica para isso acontecer. Uma outra coisa que a gente discutiu bastante aqui, já em um outro episódio do podcast, é quando existe aquele palestrante guloso. E o cara fodástico. Você fala, pô, você fala de liderança? Pô, falo. Você fala de empreendedorismo? Pô, falo. Você fala de economia? Pô, isso aí eu falo com a mão nas costas. Ah, você fala de intraempreendedorismo? Pô, isso aí é meu carro-chefe. Então, ou seja, de tudo. E ele não tem noção de que o cliente, quando vai até ele, o cliente já tem uma noção do assunto. Então, se o palestrante, porque pode acontecer, né, Lucas? O palestrante na seca ali, tá pegando qualquer coisa que aparecer, se o cliente cotar com ele, ele vai dar uma de gênio da lâmpada mágica e qualquer assunto que o cliente perguntar, ele sabe fazer. Ele vai dizer que sabe. E aí, o cliente tá quente ali, pronto para contratar, e chega numa conversa, o cara fala uma abobrinha ali que o cliente fala, ih, esse cara não entende nada. Isso também acontece, né? Principalmente com palestrantes desconhecidos, né? Por mais absurdo que isso possa parecer, é comum. É comum, palestrante guloso. Tem muito palestrante guloso mesmo. O cara fala sobre motivação, liderança, vendas, tecnologia, política, economia. Então, isso daí O cara é, como é que é? É poliglota? Então, poliglota de temas de palestras. Só que o palestrante é um cara que sabe dar uma embromada, hein, DJ? O cara, ele sabe chegar lá e falar e inventar um assunto em cima do outro lá e fazer o negócio parecer que faz sentido. Mas, mesmo quando isso acontece, dá para perceber, né, DJ? Que o cara, ele tá dando uma enrolada. Tá enrolando, então, né? Quando isso acontece no telefone, é óbvio que vai pegar mal para ele, né? Então, eu, inclusive lá no site da Motive, os palestrantes que estão lá, quando eu fui colocar os caras no site da Motive, eu perguntei, quais são os temas que você fala? Tinha palestrante que me mandava 9 temas para eu colocar lá. E eu não coloquei 9 temas, eu coloquei 4 temas de cada palestrante que está lá no site. Porque eu quero que o meu cliente, quando entre no meu site, veja que aquele palestrante fala sobre um tema, só que aquele outro tema que ele fala é relacionado àquele tema principal que ele domina. Não tá lá que o cara fala sobre motivação e ao mesmo tempo fala sobre sexualidade, ou sei lá, motivação e política, sabe? São coisas bem diferentes. Então, fica até estranho quando eu vejo esses 2 temas tão diferentes no conjunto de especialidades do palestrante. Então, o palestrante não precisa nem conversar com o cliente. Só de olhar e ver que ele fala sobre 200 temas, isso daí já pega um pouquinho mal. A honestidade, ainda mais em relação a isso, ela é uma semente que você planta e ela cresce lá no futuro, porque quando você é honesto com o cliente, fala para o cliente, olha, eu não domino esse assunto, tá? Apesar de eu ter noção, eu não domino esse assunto, então eu acho melhor você procurar uma pessoa especializada na área, porque a minha área é essa, essa e essa. E isso talvez dê tanto impacto para o cliente, porque quando ele no futuro for fazer um evento que se encaixe na sua área de especialidade, como você falou para ele, talvez ele lembre dessa experiência que ele teve com você. Isso também pode ajudar, Lucas. O cara fica na memória, né? Porque, apesar dele ter dispensado um cliente, acredito que aquele cliente vai achar isso diferente. De tipo, caraca,
O cara, ele podia ter dito que ele faz, mas eu acreditava que ele fazia. Ele podia ter dito que faz, mas ele não fez. Então, quer dizer que o assunto que ele domina, provavelmente é algo que ele manja muito. Porque se ele está garantindo, inclusive ele dispensa coisas que ele não manja muito, é porque ele sabe muito do que ele fala. É incomum isso acontecer. Eu conheço palestrantes que já disseram que fizeram exatamente isso daí que você falou, só que a maioria que eu vejo, né, pelo menos, coloca ali 10 temas de palestras que ele fala e manda bala, toca a ficha. Isso também são situações que não são rotineiras as que a gente está trazendo aqui, mas que pode acontecer com qualquer palestrante. E aí você, já tendo essa noção das experiências positivas e negativas, você sabe qual o caminho traçar para fisgar esse peixão aí, que é o cliente super quente. Então, é de extrema importância que você saiba. Até porque, quando o Lucas entrar em contato com você para dizer, olha, você foi cotado aqui, um cliente entrou em contato e a gente quer saber se há uma disponibilidade para você estar conversando com esse cliente e tal. Na hora você, lembrei do podcast lá, então eu já sei que eu tenho que saber mais sobre a empresa que o Lucas está me contratando. Isso pode ser o Lucas, pode ser outra pessoa, pode ser o próprio cliente. Então você, eu tenho que entrar aqui, tem que ver a história da empresa, quantos funcionários essa empresa tem, onde que ela está só aqui no Brasil, ela está na região sudeste, onde que ela está. Saber mais sobre o cliente, você sabe que você não pode falar muito, né? Nem falar, você tem que falar o essencial. Então é outra dica interessante que o Lucas deu ali, que isso deixa o cliente... Inclusive, eu acho que é até um tema legal para a gente fazer um episódio qualquer dia, que é de briefing, DJ. Como fazer um briefing, porque apesar de ser algo comum para palestrantes que já vivem de palestras, a maioria dos palestrantes não vivem de palestras, entendeu? Não tem como. Tem muito palestrante no Brasil. Não dá para a maioria viver de palestras. A maioria não vive de palestras. Então, acho que um tema legal para a gente trazer é briefing e quais são as boas práticas num briefing com o cliente. Como se comportar num briefing com o cliente. O que pesquisar antes do briefing com o cliente. Acho que isso é interessante trazer para o pessoal também, porque também cai totalmente dentro desse assunto que a gente está falando hoje. Um briefing mal feito pode tirar ali o peixe do seu anzol quando você está quase tirando ele da água, né? Engraçado que isso, tudo que você está falando, traz à tona outros problemas que o palestrante pré-julga. Você acredita que o palestrante pré-julga esses momentos sociais para justificar um problema que ele mesmo não está conseguindo resolver? Pode ser, de repente, ele perde uma oportunidade como essa e, sei lá, coloca a culpa... Na crise, por exemplo. Crise. Então, olha só, o palestrante pode falar assim, nossa, eu não estou conseguindo vender minha palestra. Olha, o cliente entra em contato comigo, mas logo depois eu tento ligar para ele não me responde, ele, sei lá, diz que o evento mudou, e depois eu entro lá no site e vejo que o evento aconteceu com outro palestrante. Então, Então, como eu já vi também, o cliente entrou em contato comigo e eu estou com receio de entrar em contato com ele, não quero ser chato. E aí deixa a peteca cair, né? Acaba deixando. Então, isso acarreta várias coisas e aí o palestrante começa a utilizar ocasiões externas para tentar justificar um problema que ele mesmo não teve a capacidade de resolver quando teve a oportunidade. Que ele podia ter resolvido, né? Às vezes, por falta de conhecimento, por não saber o que fazer naquela hora, ele acaba perdendo a oportunidade. Então, você, palestrante que costuma utilizar esse tipo de argumento como argumento, achando que está sendo construtivo para justificar alguma coisa, abomine isso. Porque isso é sabe aquela coisa de ato falho? É basicamente isso. Então, é um ato falho. Você precisa literalmente entender tudo que a gente está falando aqui. Não só entender, você precisa aplicar. Porque um palestrante sempre tem alguém interessado em ouvir, principalmente aqueles que já ouviram você falar alguma vez. Porque você, de certa forma, no mínimo, você vai impactar a vida de alguém. Sempre tem alguém que, ouvindo você, vai achar que aquilo que você falou foi para ela no meio de 1000 pessoas. Você entende isso? Então, palestras salvam vidas, como eu sempre falo, né? Claro. Então, isso é interessante porque esse cara que está ouvindo, ele pode ser o seu cliente. Esse cara que você promoveu ali na sua palestra, ele pode ser o seu cliente. Por que ele pode ser? O Lucas já falou uma vez aqui no podcast que aquele cara que está assistindo a sua palestra, ele pode ir na empresa dele, numa reunião, ele pode falar, nossa, assisti uma palestra tal, e começar a compartilhar com as outras pessoas, principalmente com as lideranças dele. E aí, quando tiver um evento, aquela experiência que tocou aquele funcionário ali,
o líder dele pode pensar, pô, se tocou esse cara, pode tocar os outros também. Exatamente. E aí, vira um cliente quente, né, Lucas? Exatamente, é isso mesmo. Aí entra num outro ponto que eu acho que a gente já falou em outros episódios, da questão de disponibilizar palestra, conteúdos nas redes sociais para tocar essas pessoas e causar exatamente esse efeito que você acabou de falar. As pessoas levarem o seu nome para dentro das empresas. Então, isso também é uma forma de você ser cotado, e antes mesmo de ser cotado, você já ter certeza que você vai fechar a palestra porque você fez tudo certinho da forma que tinha que ser feito. Você não foi um cara egoísta, você não foi um cara egocentrista, que é o palestrante guloso que sabe de tudo, você não foi o cara esperto, você simplesmente foi você na sua essência, no seu posicionamento. Então você percebe como essas coisas podem te ajudar, e aí é o que a gente estava falando. Essas coisas de que, não sei mais como me posicionar no mercado de palestra, pô, a crise tá forte, ninguém quer contratar palestra, eu não sei mais como chegar no cliente, eu entro em contato com o cliente, ele não me responde, esquece todos esses problemas. É problema demais para um palestrante, né, Lucas? Demais, não dá para ficar dando desculpa, tem que fazer acontecer. O palestrante, ele precisa se rodear de pessoas que estão fazendo acontecer. Nós somos uma agência de palestrantes e nós estamos dentro do jogo. Nós estamos falando que está rolando, está acontecendo. Os eventos estão acontecendo mesmo online. E mesmo assim tem palestrante que está esperando a crise passar para começar a dar palestras. Dá para viver de renda de palestras, mesmo o cara trabalhando em algum outro lugar, fazer renda extra com palestras, agora na pandemia. Imagina um cara que foca só em palestras. Dá para fazer acontecer sim. A gente hoje está faturando muito mais do que a gente faturava em qualquer momento antes da pandemia. E eu aposto que quando as palestras presenciais voltar, a gente vai faturar mais ainda do que a gente está faturando hoje. Por quê? Porque a gente está de cabeça no mercado de palestras. E tudo que a gente traz aqui para os palestrantes são vivências nossas. São coisas que nós vemos todos os dias que afasta sim o palestrante dos clientes. Então, o palestrante precisa entender o que está acontecendo no mercado, sair dos achismos dele e começar a investigar. Para quem está fazendo acontecer, como que eles estão fazendo acontecer? O que está acontecendo? O que eu posso explorar que eu ainda não estou explorando? Essas minhas frustrações, essas minhas derrotas, entre aspas, que estão acontecendo quando eu vou para o campo de batalha, tentar vender na minha palestra, elas acontecem por quê? Qual é o grande erro? Então não dá para ficar se baseando em achismo, em algo que alimenta você, entendeu? A palestra, falar em público, falar sobre um tema específico, alimenta, é um combustível para um palestrante. Eu sei disso porque eu ouço eles falando isso. Não dá para ficar jogando dados, esperando o dado cair no 6, em algo que você ama fazer. Então você precisa entender o que está acontecendo e vem com a gente que a gente está aqui exatamente para isso, para explicar para você o que está acontecendo, qual rumo tomar, para onde ir, para você aumentar a sua chance de fazer negócios acontecer. Agora, Lucas, me responde uma coisa. Eu separei uma pergunta para deixar ela justamente para o final, para a gente tentar ajudar o palestrante, de certa forma, a identificar esse padrão. E se existe, né? Você já identificou algum padrão em palestrantes pela qual fecha a palestra na hora? É o cara que ele estudou a empresa, ele sabe do que ele está falando, ele é especialista no tema dele, e esse cara ele sabe ouvir, sabe o momento de falar. São essas 3 chaves aqui. O cara estuda a empresa, ele sabe do que ele está falando e ele sabe o momento certo de falar e o momento certo de ouvir. Eu sou muito bom em vender palestras, DJ. Você sabe, quando a gente estava presencialmente lá na Motivação Palestras, a gente tem a nossa equipe comercial, mas quando eu entrava lá no comercial para tentar vender, eu me garantia. Eu chegava lá e batia a meta, não batia? Batia, é isso mesmo. E eu ainda sou uma pessoa comercial. Aí, ó, tô 200 anos sem vender e tô batendo meta. Por quê? Porque eu tenho essa habilidade, eu sei ouvir. Em vez de eu ficar falando o que eu posso oferecer para o meu cliente, eu deixo ele falar para mim o que ele está precisando. Eu sempre digo para a galera do comercial, aqui as caçadoras de palestrantes, que na hora da venda é o cliente que dá a munição para a gente. A gente tem a arma, estamos com a pistola aqui, mas a munição dessa arma aqui é o nosso cliente que vai dar para a gente. Ele vai falar que a equipe dele está desanimada, que ele precisa bater a meta, porque no ano passado ele não bateu, que tem muita gente desanimando outras pessoas da equipe, e aí eu só tô aqui, ó, só ouvindo, só anotando tudo que ele está me falando. Todas essas dores que ele acabou de falar para mim, eu vou pegar e vou trazer um palestrante. Eu vou falar assim, eu tenho um palestrante perfeito para indicar para você. Tem esse cara aqui, ele é especialista em vendas. Eu já indiquei ele para 3 empresas. E ele fez as metas dessas 3 empresas aumentarem.
Se você quiser, eu passo contato das empresas que ele já palestrou para trocar uma ideia com você, para ver se eles indicam ou não. Esse cara aqui, ele é especialista em fazer pessoas motivar pessoas. Ou seja, esse problema da sua equipe de uma pessoa desmotivar a outra vai acabar. Esse cara aqui, como ele já fez em outra empresa, ele vai fazer a sua empresa e a sua equipe comercial bater a meta, porque isso já aconteceu para outros clientes que eu indiquei. Ele vai elevar a energia da sua equipe de vendas. Tudo que eu tô falando que o cara vai fazer são dores que o cara acabou de falar para mim que tem. E é por isso que eu sou bom em vender a palestra, porque eu sou bom em ouvir e usar aquilo que eu ouvi ao meu favor. O palestrante que ele consegue fechar a venda ali na hora da conversa, na hora da reunião, na hora do briefing, é porque ele é bom de saber ouvir também. E ele usa o que ele acabou de ouvir para oferecer o serviço dele. Agora, quando o cara fica ansioso em querer vender, em querer falar, é aquele cara que ele ama tanto o que ele faz, DJ. Eu até entendo, ele ama tanto o que ele faz que ele quer falar, encantar o cliente ali na hora que ele fala. E aí acaba sendo chato, né? Porque a pessoa quer falar também e não consegue. E a pessoa, no final das contas, acaba acreditando que é aquilo que ele vai fazer no palco também. Não se importar com quem ele está falando, mas se importar com o que ele está falando acima de tudo. Ó, é bem diferente. Se importar só com o que ele está falando e não com quem ele está falando. Olha só, o que você acha dessa frase? Se você quer bem feito, faça você mesmo. Você acha interessante. Tem ressalvas, tem ressalvas. Tem ressalvas, é isso mesmo. Olha só, Edu Galdino Consultor, ali no Instagram, ele perguntou como encontro empresas que vendem minha palestra. Nesse caso, essa frase, esse ditado popular caiu como uma luva. Ninguém melhor que você vai te vender. Para esse caso específico, essa frase cai como uma luva, não cai, Lucas? Cai. E eu vou falar uma coisa, Edu. Você é direto aqui, tá? Sem ficar amaciando e nem floreando. Ninguém vai querer vender sua palestra, Edu. Porque se quisesse, as empresas já estavam te buscando e a agência já estava indo atrás de você para te contratar, para indicar você para outras empresas. Por enquanto, isso não tem nada a ver com a qualidade da sua palestra, tá? Eu tenho certeza que a qualidade da sua palestra é fenomenal, talvez seja melhor até do que de alguns palestrantes famosos. Mas, por enquanto, que você não consegue fazer com que as empresas venham atrás de você, com que as agências venham atrás de você, você precisa embalar, criar uma embalagem para criar esse interesse. E é por isso que não adianta você ficar esperando achar uma agência que venda as suas palestras. Não funciona assim. Você precisa vender as suas palestras a ponto delas causarem desejo e as empresas e agências passarem a correr atrás de você. A partir desse momento, pode ficar tranquilo que um monte de agência vai querer vender as suas palestras. Olha só, você sabe por que muitas empresas, muitas agências querem vender a palestra do Flávio Augusto, a palestra do Cortella, a palestra do Leandro Carnal, a palestra da Monja Coen? Você tem noção, Lucas, porque um monte de gente, um monte de agência quer vender a palestra desse cara? Sabe qual é a principal resposta? É óbvio. Fala aí, por quê? É porque todo mundo compra, todo mundo está interessado. Procura. Exatamente. Tem procura. Então olha lá, eu sou uma agência, DJ, eu quero faturar. Se eu não vender, eu fecho as portas, entendeu? Se eu não vender, eu fecho as portas. Sabendo disso, eu vou oferecer quem eu sei que meus clientes estão procurando, quem eu sei que meus clientes têm uma alta chance deles aceitarem. Se o palestrante, ele desperta pouco desejo nos meus clientes, eu não vou oferecer esse palestrante, porque eu vou diminuir a minha chance de faturar. E fazendo isso, eu diminuo a minha chance de conseguir pagar boleto. E fazendo isso, eu aumento as minhas chances de fechar as portas. Então, o palestrante que ele fala assim, como eu encontro uma agência para vender minhas palestras? Esse cara, ele tá... Deixa eu acalmar aqui para não falar besteira, mas você está pulando etapa, palestrante, se você quer fazer isso. Na verdade, é assim, se você gerar tanto interesse nos clientes, você não vai ter que perder tempo procurando empresas que vendam as suas palestras. Essas empresas vão procurar você para te oferecer muito dinheiro por sua palestra. Exatamente. Essa outra visão, né, Lucas? Só que antes disso, é necessário que existe uma coisa que se chama força motriz. O que é força motriz? É uma força que coloca algo em movimento. Se algo está parado, ele não vai se mexer, a não ser que uma força motriz seja aplicada nele para movimentar esse algo.
Acontece a mesma coisa com avião, com carro. A força motriz de um carro é o quê? É a primeira marcha do carro. A segunda, terceira, quarta, quinta marcha são forças de velocidade, força de tração, e não força motriz, entendeu? Na carreira do palestrante acontece a mesma coisa. É necessário uma força motriz que coloque a carreira dele em movimento. A partir do momento que a carreira dele está em movimento, vai ser muito mais fácil dar velocidade àquela carreira. Por exemplo, por meio das agências. Se tem um palestrante que a carreira dele já está em movimento, por exemplo, o Rick Chester, Geraldo Rufino, eu me interesso muito mais em oferecer esses palestrantes, porque já está em movimento, ou seja, já tem empresas buscando por ele. Se tem clientes buscando por ele, eu quero vender ele, entendeu? Agora, se a carreira do cara está parada, está estagnada, nem eu e nem nenhuma outra agência vai querer vender esse cara, porque vai diminuir as chances de um cliente me contratar, entendeu? Quem tem que se interessar em aplicar a força motriz não é a agência não vai se preocupar em colocar a força motriz na carreira de ninguém. É só o Fica Dica Palestrante que fica aqui passando dica para o palestrante de como ajudar ele a aplicar essa força motriz. E eu entendo que muitas vezes o palestrante tenha um outro trabalho, tenha uma outra fonte de renda e precise colocar atenção nessa fonte de renda. Então, não queira viver de palestras. Queira ter palestra como uma fonte de renda extra, uma fonte de renda que entra como uma fonte de renda secundária, não como sua fonte de renda principal. E aplicando o que a gente fala aqui, também dá para colocar isso em prática. Só que não cai na ilusão de que a agência vai agenciar sua carreira, vai trazer clientes para você, porque nem a agência consegue fazer o passe de mágica de interessar pessoas por um produto que aquela pessoa não está interessada. Não adianta, não adianta. Agora, olha só, Edu, a gente já está aqui já, amigo íntimo, Edu. Olha só, Edu, se você quer realmente fechar palestras quando o cliente vier até você e você agarrar aquele cliente, aquela batata queimando, e você segurar na mão e não deixar ela cair, não deixar a peteca cair, faça essas 3 coisas que o Lucas falou. Entenda muito bem sobre o seu cliente, fale só o necessário e escute muito. Essas 3 dicas, né, Lucas? Exatamente. Saiba quando escutar, saiba a hora de falar. Eu trouxe uma gerente de RH para falar com a nossa equipe de palestrantes mentorados, né? E uma das dicas da palestra dela foi justamente essa: pesquise o seu cliente. E se ela está falando pesquise o seu cliente, DJ, se a gerente de RH passou para os palestrantes do meu curso que eles precisam estudar o cliente antes de conversar com o cliente, é porque ela já teve contato com palestrantes que não pesquisaram, porque senão ela não iria dar essa dica. Então tem palestrantes que entram em contato com o cliente sem pesquisar o cliente, por mais incrível que isso pareça, tem. Então é uma dica que a gente está dando aqui que para muitas pessoas sejam óbvias, mas tem muito palestrante que comete. Isso, olha, não dá nem para falar aqui porque foram verdades atrás de verdade. E é justamente isso. A gente não está aqui para te magoar, mas ainda só colocar o dedo na ferida e pronto. Não, a gente quer ser o mertiolate. Aquele mertiolate do passado que a gente colocava com uma medida, ardia pra cacete, mas fazia o efeito, melhorava. Exatamente. Inclusive, eu sou conhecido assim no MBA do palestrante, os palestrantes falam isso, DJ. Com o Lucas não tem bem as palavras não, porque, eu prefiro muito mais chegar para o palestrante e falar, caramba, tá ruim, isso tá errado, você precisa corrigir, porque senão você vai ser prejudicado em A, B, C e D, do que ficar, veja bem, você é muito bom, isso daqui tá muito legal, isso pode ser que pressione algumas pessoas, mas é bom você melhorar. Mano, eu não tenho esse estilo. O meu estilo é chegar e falar o que tá errado, o que precisa ser feito e por que tá ruim. E eu já chego e falo que tá ruim de verdade porque eu quero deixar claro que se aquilo não for mudado, você vai ser prejudicado. E a nossa pegada aqui nas nossas aulas, nos nossos podcasts é exatamente isso. Chegar e falar, tá ruim, tá errado, não faça isso. E se você quiser continuar fazendo, aí já é uma escolha sua, né? Você tá ouvindo de um contratante que isso é ruim. Se você quer continuar fazendo, aí é uma escolha do palestrante. É que assim, olha só, a gente não tá aqui porque, nossa, a gente ama fazer live toda quinta-noite, a gente adora o que a gente mais gosta na vida. Não, eu preferia estar sentadão ali no sofá, assistindo algum jogo das Olimpíadas, tomando uma cerveja ou um chocolate quente, porque agora tá frio, né? Mas não é isso, a gente acredita no seu potencial, palestrante. A gente sabe que você pode ser melhor estrategicamente. E o que a gente faz é, se a gente te ajudar aqui e você mostrar isso, olha, eu fiz o que vocês falaram e deu resultado, isso pra gente vai ser tudo, porque outras pessoas vão se interessar pelo conteúdo e a gente vai conseguir ajudar mais pessoas. Então esse é o objetivo de a gente estar aqui, trazendo estratégias, experiências de mercado de anos
de mercado. Então, é o que a gente está tentando te dizer. Se você aplicar tudo que a gente fala, não tem como você não ter resultado. Inclusive, DJ, o Léo, que está assistindo aí a gente agora ao vivo, ele é aluno do MBA do palestrante. E a esposa dele assiste o MBA do palestrante junto com ele. Só aplicando as dicas lá do MBA, até a esposa dele, o Léo que é o palestrante, mas até a esposa dele foi convidada para dar uma palestra, hein? Ontem ela deu a primeira palestra dela. Pronto. E ela não era palestrante, nunca foi palestrante, mas aplicou. Aqui é assim, olha só, para você entender, Edu, todo mundo que está assistindo a gente aí, você tem que entender que nós somos o pirata. A gente desenhou um mapa do tesouro para você, você só tem que seguir o mapa. Se você seguir esse mapa, você é certeza absoluta que você vai encontrar o baú de tesouro. E qual é esse baú do tesouro? Mais solicitações, as pessoas vão se interessar pelo seu conteúdo, mas não foi a gente que fez isso, foi você. A gente não colocou todo mundo aí na sua mão, a gente não colocou cliente. Se a gente falar para você que a gente vai colocar clientes procurando sua palestra, é mentira, a gente não faz isso. Quem faz isso é você, palestrante. O que faz isso acontecer é o interesse que você gera nas pessoas, o Lucas fala isso direto. A gente não tem esse poder de fazer isso, mas a gente tem o poder de desenhar o mapa e te ajudar a chegar lá, porque você é o especialista no assunto. A gente palestras são consequências da quantidade de interesse que você desperta nas pessoas. Pronto, fechou a nossa aula de hoje, porque isso aqui foi uma aula, não foi nenhuma live. Então eu espero que você que esteja assistindo a gente entenda isso. Tudo que acontece com você é uma causa daquilo que você proporcionou. E ponto. A gente só está aqui para te ajudar. Pode contar com a gente, manda aí, assim como o Edu, vai lá nos stories, posta alguma coisa, marca a gente. Você tem Media Kit? Manda ali no story pro Lucas, que o Lucas dá uma olhada, o Lucas vai te ajudar, a gente está aqui para te ajudar. Segunda-feira eu fiz isso, hein, DJ? A galera que me acompanha sabe que a gente tem live toda segunda. Pode ser que você que esteja assistindo gravado já tenha mudado isso. Então, me segue lá no Instagram, @ficadicapalestrante, para você saber os novos horários, caso tenha mudado. Mas, atualmente, a gente está fazendo live toda segunda-feira. Live não, aula. Toda segunda, modéstia à parte, né? Aula toda terça-feira, às 8 horas da manhã, e toda quinta-feira, às 19 da noite. E nessas aulas, a gente traz aqui o conteúdo que vocês viram hoje, conteúdos melhores do que esse, muitas vezes, né? Conteúdo que ajuda o palestrante a fazer renda extra com palestras. Em muitos casos, dependendo do tempo do palestrante, ajuda o cara a vender mais palestras. E olha só, Edu, você aí que estava aí nesses últimos minutos aí, compartilhando com a gente várias coisas aí. Se você seguir tudo certinho que a gente conversou hoje, que você ouviu, dá uma força pra gente aí, aplica isso. Se der certo para você, comunica a gente que deu certo, que a gente vai ficar super feliz, tá? Marca a gente lá nos stories. E você perguntou aí o que é o MBA do palestrante, depois você entra lá no direct, chama o Lucas lá no direct, lá no Fica a Dica Palestrante, que ele te explica direitinho o que é, como funciona. Mas, na verdade, lá no link da bio tem um botãozinho. Você clica lá, Edu, no link da bio tem um botãozinho falando mais sobre o MBA do palestrante. É isso aí, mas faz isso, por favor. Aplica, porque a gente não gosta de ficar só na teoria. Então a gente gosta que tudo que a gente fala aqui seja aplicado, porque a gente sabe que dá resultado. E eu tô assinando, colocando a minha mão no fogo aqui, que se você aplicar, vai dar tudo certo. E com certeza... Eu quero pedir uma dica também, DJ. Quer dizer, uma ajuda também. Vou pedir para a galera que está aí ouvindo a gente, você que está ouvindo gravado, você que está assistindo ao vivo, deixar sua curtida. Porque tem um pessoal passando aqui assistindo e não dá nem uma curtidinha. Mano, é uma curtidinha. É só clicar no botão aí do celular que você está segurando, entendeu? Então, ó, você está com o celular aqui na mão, é só fazer isso. Pim. Só fazer isso. Pim. É só clicar. É coisa rápida. Então é maldade demais o cara que assiste o nosso conteúdo, que vê tudo isso e não dá uma curtida para ajudar aí, a gente. O Edu curtiu, Edu, você só curtiu agora, né? Porque eu não vou ser hipócrita, Titi, eu não vou falar aí. Deixa a sua curtida porque, sei lá, você vai ganhar. Não, é a gente que vai ganhar com a sua curtida. Então ajuda nós. Por favor, ajuda a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Deixa a sua curtida, deixa o seu gostei, deixa o seu comentário aí. E conta com a gente sempre que precisar, tiver qualquer dúvida. Galera, Lucas,
Valeu por hoje. Edu, Valeu, DJ. Só o todo aí que assistiu a gente, o Léo, e não perde aí, o Leonardo não perde uma live nossa aí. Obrigado mais uma vez. O Léo, o Silvio, o Rubio. Obrigado aí a todo mundo que assistiu, a você que passou rapidinho, a você também que não deixou um like. Eu agradeço você aí, que pelo menos abriu para olhar a gente aqui. Eu não agradeço, não. Você que não deixou um like, você tá me tirando. Mas olha só, gente, o objetivo nosso é esse, abordar assuntos de como funciona a mente do contratante de palestras para te ajudar a fazer parte do grupo de palestrantes mais bem-sucedidos do mercado, os palestrantes corporativos. Eu sou o Lucas Vieira, gerente de marketing da Motivação Palestras. Eu sou o Lucas Lopes, cofundador da Motivação Palestras. Valeu pela presença de vocês, pessoal. Não esquece de deixar um like, fazer sua inscrição aí se você não tiver inscrito no canal ou no Instagram, sei lá por onde você está assistindo. Tamo junto. Até terça-feira, às 8 horas da manhã, para nossa próxima live. Valeu, DJ! A foto. É a foto, né? Bora! Boa! Valeu, DJ! Valeu! Valeu, gente! Tchau, tchau!